Saudações, pessoal da Guarda. Muito bem. A arte marcial na China, ela tem, digamos assim, alguns momentos históricos, né? Digamos marcos, né? O período antes da descoberta da pólvora como arma letal de combate, e na época que as lutas eram no confronto de corpo a corpo, as armas eram arco, flecha, média e longa distância, digamos assim, mas nada com tiros, né, como arma de fogo. Então a luta corporal tem que ser muito bem treinada. Um outro momento entra de impérios, entra imperador, sai imperador, muitas revoltas internas. Vamos à nossa era moderna aí, aconteceram revoluções, né, da República Comunista, muitos mestres de artes marciais foram perseguidos, e o Kung Fu ele acabou passando por uma situação de dispersão, muitos mestres indo para Taiwan, outros indo para Hong Kong, então houve assim uma mudança no mapa do Kung Fu. E nesse período também entrou uma política, digamos assim, de inovação na arte marcial chinesa, que é o chamado Kung Fu moderno, uma versão que eu não sei dizer exatamente com propriedade dessa técnica chamada Wushu, mas hoje nós recebemos alguém que é da área, especialista no Kung Fu moderno, que é o Shifu, o professor Luiz Carlos. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Bem-vindo, boa tarde. Esse é o grande Luiz Carlos. É isso mesmo, né, Luiz Carlos? A China, um grande continente, uma história milenar, e a arte marcial tem seus papéis dentro desse contexto, né? Exatamente, assim, a arte marcial cada vez mais ela vai evoluindo, né? E esse é o papel do Kung Fu moderno. Ele veio assim buscando uma evolução no sentido de uma arte desportiva, para que a China está tentando até os dias de hoje inseri-la como modalidade olímpica. Então ela fez uma modernização das artes marciais, mas não deixa de ser baseado no tradicional, no Kung Fu tradicional. Falar de Kung Fu tradicional, quer dizer, o tradicional é aquela linhagem do Kung Fu clássica, digamos assim, né? E o professor Luiz Carlos, ele é formado em mais de um estilo, não é isso, do clássico? Isso, eu sou formado em Kung Fu Louva-a-Deus e tenho conhecimento um pouco de alguns estilos, mas noção básica, né? Mas a minha formação de tradicional é Kung Fu Louva-a-Deus. E hoje eu trabalho muito com o moderno, né? Com o Kung Fu moderno. Então, na minha escola tem atletas, desde praticantes até atletas de campeonato sul-americano, a nível pan-americano, mundial. Talvez que eu estou trabalhando hoje. Tão bem na aprendizagem, porque o professor Luiz Carlos já foi competidor da Confederação Brasileira, foi competidor representando o Brasil de Wushu, né? Kung Fu moderno, um atleta assim de muita expressão e também, se não me engano, faz parte da diretoria da Confederação, não é isso? Isso. Hoje eu sou um dos coordenadores técnicos, né, na parte de Wushu moderno, na parte do Taolu, da sequência de movimentos, né, da performance, e trabalho também na parte administrativa da Confederação Brasileira de Kung Fu. Então, depois de atleta, eu me dediquei também à parte de técnico e ficar por dentro do esporte. Né? Quando você fala atleta, fala assim de competição, né? Mas o atleta, essa coisa não morre, né, professor? Nunca morre, sempre ele está embutido, né? Mesmo assim, você sendo professor ou sendo um dirigente, você está sempre com aquele atleta embutido lá, porque é onde você vai também dar sequência para os novos que vão estar vindo, a nova geração. Então, você precisa ter esse conhecimento que é importantíssimo. O professor Luiz Carlos, ele é de Osasco, nós já tivemos a oportunidade de treinar juntos na escola, na Vila, por alguns momentos, né? Tivemos a formação na mesma linhagem. Hoje o professor ele é ligado ao mestre Liu, ok? Isso, exatamente. Na minha parte de tradicional, sou ligado ao nosso mestre Liu Kei e hoje eu sou faixa preta, segundo do ano de Kung Fu Louva-a-Deus. Certo. E no moderno? No moderno, eu sou graduado pela Confederação Brasileira, sou primeiro Tuan graduado pela Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu. Então, o meu trabalho agora baseado na parte moderna, está junto com a Confederação e com o mestre Thomas Chan, que é o meu mestre de Wushu moderno. Onde fica? Onde cedia o mestre Thomas Chan? O mestre Thomas Chan está na Academia Sino Brasileira, que fica na Rebouças, ali bem próximo do metrô ali em Pinheiros, Lago da Batata,
nessa região. Então é onde fica a sede dele. A cena brasileira é uma das escolas, nossa, das antigas do Kung Fu em São Paulo, né? Isso, exatamente. A cena brasileira tem o grão-mestre Chiang Kai-wei, que é um também dos pioneiros aqui no Kung Fu, no caso do Brasil, junto com alguns mestres como o nosso mestre Levin Kei. E a sua academia, quer dizer, você se formou e montou uma grande academia no Jabaquara. Jabaquara. Isso. Hoje eu estou ali na região, né, da Jabaquara, Conceição. Eu montei uma escola de artes marciais. O nosso maior público assim, é arte marcial chinesa, né, no caso Kung Fu ou a parte do tradicional e moderno. E hoje eu estou abrindo como um centro mesmo, assim, com várias outras artes marciais. Tá multidisciplinar, né? Isso, exatamente. É a tendência no mercado, né? Exatamente, isso. Como empresário tem que ter essa visão, né? Mantém o foco, né? O seu carro-chefe, digamos assim, mas o mercado, ele está pedindo isso, né? Isso, cada vez está se modernizando, assim, academias multidisciplinares, né? Então, nós estamos também seguindo essa tendência, mas sem deixar de lado a nossa maior bagagem, que é as artes marciais chinesas. Mas você me causou muita inveja, viu? Algumas semanas você estava lá competindo com a sua equipe na China, foi participar de um torneio muito forte por lá, não é isso, professor? Isso, exatamente. A semana atrás eu estava em Guangzhou, né, na China, para um evento que chama BRICS Games, que é um evento onde multidisciplinar também, com Wushu moderno, aí voleibol e basquete. Então, o time do Brasil estava com o Wushu moderno, né, a parte do Kung Fu moderno, e o vôlei. Então, nós conseguimos assim um grande resultado nesse evento e foi muito legal estar na China novamente. Novamente porque volta e meia seu passaporte já está bem conhecido, né? Isso. Eu adoro assim a China e nessa vez eu tive a oportunidade novamente de voltar e ir para uma cidade maravilhosa que é Guangzhou, no sul da China. Para nós que para quem é da arte marcial chinesa e nunca foi à China, o que é praticar essa arte e estar pisando lá no berço? É uma experiência incrível, não tem nem como mensurar. Você pisando assim em solo chinês, vendo o ambiente, sentindo a cultura, você começa a entender muito mais assim o Kung Fu em si, a cultura do chinês, como que ele trata as pessoas, como que ele trata o esporte, como que ele trata a tradição da arte marcial em si. Então, assim, eu aconselho todo mundo, principalmente nós da arte marcial chinesa, temos que conhecer a China ou qualquer ambiente ali, mesmo que seja qualquer cidade na China mesmo, mas tem que conhecer para vivenciar essa cultura que é tão rica e só tendo essa experiência lá mesmo para sentir mesmo na pele. Assim, Seria uma imersão, na verdade, né? Porque a gente, no Ocidente, longe, a gente se esforça para estar entrando nesse ambiente, digamos assim, né? Quase que virtualmente, né? Porque a gente vai mesmo só no espírito, né? Isso, exatamente. Aqui a gente gosta muito, né? Assim, de estar sentindo o ambiente, mesmo aqui do Brasil, ou vendo através de vídeos, YouTube, e várias conexões assim, com a cultura, a língua chinesa. Então, mas quando você chega lá, que você vê universidades enormes, academias enormes, é que você fala, nossa, realmente eu estou no ambiente sagrado das artes marciais chinesas. Que lá o Kung Fu lá não é brincadeira, né? É um esporte, não é nem considerado esporte ali, não é verdade? Isso, cultural, né? É cultural, uma coisa cultural. É um trabalho, dá um pé da letra, né? Que eles também trabalham, são atletas profissionais, mas não deixa de estar embutido na cultura deles, como o nosso futebol aqui estava, né? Exatamente, porque ali movimenta-se milhares e milhares de pessoas, assim, são escolas, são universidades, as crianças vão principalmente no Wushu no moderno, né? Há muita procura já, desde criancinha, muita procura e demanda para essa nova tendência do Kung Fu, né? Isso, exatamente. Assim, hoje em dia, cada vez mais as crianças estão procurando as artes marciais, no caso do Kung Fu moderno, por ele estar na universidade, os pais têm apoio do governo para colocar seus filhos na universidade, então eles recebem, e o filho vai lá, presta o papel e vira atleta, né? Ou seja, ele é focado com o trabalho de atleta de artes marciais e está recebendo por isso apoio do governo, apoio tanto financeiro, quanto apoio para os pais para manter as crianças nas escolas e depois posterior nas universidades. O Wushu moderno, o Kung Fu moderno, ele tem assim, pessoal no Guarda, se vocês, a maioria dos que acompanham o Guarda já tem alguma familiaridade com a arte marcial e sabe, mas quem não tem esse contato com o Wushu,
né? Que é WUSHU na nossa transliteração ocidental, né? Isso. É uma técnica de luta, mas com uma manobra, digamos, de acrobacia extrema, não é isso? Isso. O Wushu, assim, ele é baseado no tradicional, mas assim, ele trabalha com vários elementos, desde a parte técnica, fundamentos, e a parte que nós chamamos de grau de dificuldade, onde entra as acrobacias, saltos, e todos eles, assim, com um grau de dificuldade, conforme maior rotação, maior dificuldade, maior a pontuação, no caso de uma competição. Então, um evento assim que você tem que estar muito preparado e com fortalecimento enorme, tanto física quanto tecnicamente, para poder estar desenvolvendo e não ter lesão. Haja joelho, né? É verdade. Porque são Isso. saltos e saltos. A gente que vê isso, os atletas. Não, a gente não acredita na capacidade de desafiar a gravidade como. Imagine uma ginástica artística, né? Com aqueles saltos. Adaptada com arte marcial, que seria mais ou menos uma linguagem próxima, né? Isso, exatamente isso. Ele é assim muito próximo do que a ginástica faz, só que porém com o conceito da arte marcial. Então, mesmo as acrobacias ou saltos, ele tem alguns fundamentos técnicos da arte marcial e você tem algumas posturas básicas para cair, como um salto com 2 giros caindo em abertura, um salto caindo em uma base fixa da arte marcial chinesa. E todos esses valem muitos pontos pela estrutura do corpo do atleta, como que ele se posiciona, como que ele aterriza. Então, o grau de dificuldade é imenso dentro do Wushu Professor, moderno. no Wushu precisa ser mais ou menos como no jockey? O atleta tem que ter um biotipo pronto para o Wushu? Ele não precisa de biotipo. É claro que assim, um atleta mais alto, ele vai ter um pouco mais de dificuldade do início, pela sua fisionomia. Geralmente, os atletas menores ou mais com um corpo mais compacto, vamos dizer assim, eles têm uma evolução maior pela agilidade de pernas e braços. Mas não quer dizer que um atleta grande ele não consiga desenvolver. Pelo contrário, ele consegue desenvolver tão bem quanto um atleta Tem de que porte trabalhar um mais pouco compacto. mais. Tem que trabalhar um pouco mais. Exatamente. Na luta de trocação, nas lutas, qualquer tipo de luta que a gente vê, a diferença de peso, a gente já nota que as categorias menores são mais ágeis de fato, não é isso? Isso, correto. Então, no caso do Wushu também, assim, se você tem a cada 5 quilos, você pega uma categoria de alguém com 65, ele é muito rápido e muito forte. Do que uma categoria com alguém mais alto, um peso a mais, que ele vai ser um pouco mais lento, só que a força dele também é excessiva. Mas, geralmente, os atletas menores mais compactos são muito fortes e extremamente ágeis. O Wushu, ele tem assim uma disciplina, tem que ter uma disciplina muito, tão extrema quanto a própria prática em si, né? Porque não tem como, é praticamente uma coisa de cinema que a gente vê, não é isso? Isso, exatamente. Se um praticante ele quer se tornar mesmo um atleta de alto rendimento, ele tem que treinar assim por horas e horas. Ele não pode fazer um treino assim simplesmente de 2 vezes por semana, 1 hora de treino. Ele tem que estar pelo menos 3 horas todos os dias treinando na sua escola, no seu ambiente, para ele poder desenvolver e ser um É atleta como de no ponta. balé, é como na ginástica artística, na ginástica aeróbica, alta performance, né? Isso, exatamente. Performance alta o tempo inteiro. Senão ele não consegue desenvolver. Nós vamos dar sequência no segundo round do Vanguarda, pessoal do Vanguarda com o professor Chifu Luiz Carlos, falando mais e mostrando também um pouco do Wushu, essa técnica extraordinária do Kung Fu. Retornamos. Muito bem, pessoal do Vanguarda. Segundo round. E aqui o assunto é Wushu, que é a técnica moderna do Kung Fu, um trabalho que a gente já comentou, né, de alta performance. E vocês vão notar que o professor Chifu Luiz Carlos vai mostrar alguma coisa, vai ver que o movimento realmente é diferenciado. Professor, o treino do Kung Fu, na sua academia, você tem um horário específico para a turma do Wushu? Mas o equipamento na academia muda alguma coisa ou não? Na academia, assim, a parte de solo não, que nós temos o tatame, a gente só encaixa um carpete, que é um formato de um treino de moderno, e assim, cada atleta já tem que ter o seu equipamento preparado, no caso das suas armas, suas vestimentas,
Mas em termos de estrutura, não muda pelo tamanho do espaço da minha escola. Então não muda muito. A gente E a faz roupa, do Wushu também é diferenciada, né? Já é um... Isso. A roupa assim, de treinamento, ela segue um padrão, né? Que é pela norma internacional. Então, ela é uma info de apresentação, a roupa de apresentação, leve, e aí você pode inserir qualquer evento, qualquer objeto, que ela fique mais plástico, mais bonito, né? Mais elegante. Eu estou usando, a gente fala Infu, né? No chinês é roupa, essa roupa que eu uso, é uma roupa de Kung Fu tradicional. Ela é um tecido pesado, mais forte. Você vê que tem uma linhagem assim de quase de um kimono japonês, né? É um peso, é um trabalho pesado. No Wushu moderno, o tecido é mais leve, né? Isso, geralmente o tecido é uma seda ou algo assim bem leve para propiciar elegância nos movimentos e ficar mais confortável para os atletas, para não ficar tão pesado na sequência, porque como envolve saltos, acrobacia, então todo a vestimenta e equipamento tem que ser o mais leve possível. Quando você esteve lá competindo agora com a equipe do Brasil, como que está o nível nosso de... Tem o nosso treino, aí vai para a China, que é o berço, né? Como que está esse nível Então, o Brasil ele tem melhorado muito, assim, nível técnico, mas, assim, a China é o berço, então, até hoje, assim, é muito difícil chegar ao nível de um atleta chinês. Mas o Brasil, assim, ele está se equilibrando bem com a Europa e com os outros países. A única diferença é que a Ásia ainda predomina nas artes marciais chinesas, no momento. É necessário fazer esse intercâmbio direto com a treino para fazer essas performances? Eu acredito que eu estou fazendo uma pergunta óbvia, né? Mas é difícil fazer esse intercâmbio? Levar atleta para treinar por lá ou trazer algum mestre para cá? A confederação, assim, a cada ano ela faz intercâmbio, trazendo técnicos, né, mestres para o Brasil e mandando equipes para a China, porque esse intercâmbio é essencial para os atletas vivenciarem, né, a experiência da China com os técnicos, com os atletas profissionais, para melhorar o nosso nível aqui no Brasil. Então é essencial esse intercâmbio, sempre. Professor, eu queria fazer vamos ver se a gente consegue fazer. Você tá com uma arma, com licença, deixa eu mostrar para o pessoal agora, que é um facão, né? Uma arma de tradicional, né? Da arma chinesa. Usa uns usam tirazinhas, né? Na espada, né? Isso. Aqui o pessoal falava que era para... nas lutas, eles usavam alguma coisa assim, a questão do sangue, não é isso? Sangue, isso, exatamente. O sangue corria e secava por aqui, parava no... Bom, o facão é uma arma muito tradicional. Essa aqui é um facão de exibição, não é isso? Isso. Mas ele corta, viu, pessoal? Porque eu me lembro que eu estava no campeonato e meu dedo quase foi embora com uma arma dessa. Mas eu gostaria que dá para você fazer um movimento do Kung Fu tradicional com essa arma e depois fazer o movimento do Wushu? Sim, dá para fazer essa referência. Tá legal. Vamos lá. Isso. No Kung Fu tradicional, a gente prioriza mais o bloqueio e a intenção do golpe, né? A defesa e o ataque. Então, seria o posicionamento. Defesa, corte. Voltou, bloqueio. Defesa, bloqueio. Corte, entrada. Então, ele prioriza também defesa do movimento e o corte no oponente. Sim, defesa e corte. Então, ele visa sempre esse bloqueio e o ataque do movimento. Defesa, bloqueio, faz a defesa, faz o corte. Isso, exatamente. Então, sempre fazendo assim, referência à autodefesa. Você bloqueia e ataque, sempre visando a autodefesa. Já no moderno, ele tem o mesmo fundamento, só que ele prioriza um pouco mais da elegância, estética e muita velocidade dos golpes. Que é o que eu vou fazer um pouquinho. Ok, vamos lá. Nossa, esse treino que você faz, assim, essa velocidade, claro que você vai treinando em parte, né? Isso, exatamente. Mas, assim, você mostra uma variedade de defesa laterais, circulares. Isso, então ele mostra, assim, defesa em vários ângulos. A única diferença do moderno é que ele faz, assim, movimentação para alto rendimento, cada vez mais rápido e cada vez mais precisos. Então, ele tem a defesa e o ataque embutido, só que ele tem que mostrar elegância, estética e, principalmente, assim, o seu olhar, né? O seu poder de concentração durante essa performance. Você faz movimento, professor, você faz movimento, cada giro, tal, cada manobra,
de defesa, de proteção da arma, a rotação e a velocidade dela vai contando numa competição. Isso, exatamente, porque assim, mesmo corte, giro, ele tem uma angulação certa, uma técnica certa para fazer e alguns movimentos e elementos obrigatórios desta arma. Então, se você faz em angulação errada, você vai perdendo nota no caso de uma competição. Pode mostrar uma angulação, por exemplo, novamente? Okay. Como você vai? Vamos lá. Então, por exemplo, essa, né? Corte lateral, gira, espeta. Passa por cima da cabeça, espeta. Se você faz uma angulação errada, vamos pra cá um pouquinho. Você faz uma angulação errada, uma que você pode se bater na arma, claro, ou ela pode ficar fora de foco. Às vezes eu estou indo numa direção e a minha arma está apontando para outra direção. Então, por exemplo, estou indo para frente e a arma está indo na diagonal. Aí eu posso perder nota de performance em uma competição, porque eu não estou de acordo com o que a arma está fazendo. Então, eu preciso unir isso, o meu corpo com a arma. Você... essa arma, quer dizer, por ser uma arma clássica, ela ela é muito requisitada em torneios e campeonatos, né? Isso, exatamente. Você tem alguma referência desse estilo? Falar em estilo, né? Dessa técnica, tem alguma referência de algum praticante na China, alguma coisa assim? Na China, nós conhecemos até aqui no Brasil um praticante muito famoso, que hoje é ator de cinema, né? Que é o Jet Li. Acho que todo mundo conhece. Jet Li, famosíssimo. Jet Li, na sua infância e adolescência, ele foi campeão seguido 5 vezes dessa arma, que chama Facão do Norte. Ele foi campeão invicto. Nunca ninguém tinha vencido ele até ele aposentar e sair para filmes. É o rei do facão. Então, ele é o rei do facão hoje. Que fantástico isso, né? Tem que procurar, pessoal, procurar aí na internet, que deve ter performance do Jet Li. Né? Isso, se achar no YouTube, assim, performance do Jet Li com o Wushu, vai achar muitas de movimentação de mão e principalmente de facão. E como você acrescenta movimentos a base da evolução da técnica com o facão, com a arma? Uma coisa é movimentar a arma aqui na parte superior do corpo, outra é associar postura de base e saltos. Isso. Mesmo no moderno, quando você inicia, você dá prioridade sempre para a sua base, posicionamento de perna com fundamento técnico da arma. Então você tem que fazer uma postura fixa, finalizar e começar com movimentos simples, como uma estocada para frente, um corte para o lado, um corte de cima para baixo e depois priorizando a movimentação da perna, que é onde você faz uma postura fixa e começa a fazer movimento. Então faz uma postura lateral, bloqueio, faz movimento, força a base, volta na base da perna. Então desde pequeno você vai trabalhando muito essa estrutura de perna para depois chegar na performance em si, conforme você vai avançando de idade. E aí então o treino é de baixo para cima, digamos assim. Isso. O importantíssimo fundamento de perna. Se não houvesse, sem essa base de pernas, não tem a performance. Isso, muito difícil um atleta ele crescer em evolução de performance se essa base não estiver enraizada. Porque alguém pode pegar uma arma, treinar uma habilidade de mão e falar, bom, eu já sei, mas aí falta... Isso, vai faltar o elemento fundamental. O pessoal está cobrando alguma coisa. Você pode dar mais uma sequência de movimento para a gente, professor? Posso, vamos lá. Vamos lá. Fantástico, professor, pessoal. Olha aí. Fantástico. Vamos mais para cá um pouquinho. Quando o pessoal vai para a escola, ou as mães querem treinar as crianças tal, e vê o Wushu, ou alguém que já é mais de idade vê o Wushu, quer treinar, mas fala, pô, eu não tenho mais idade para isso, não vou conseguir fazer. Tem essa coisa de não vou conseguir fazer, professor? Não, no Wushu, assim, qualquer pessoa pode fazer. É lógico assim que o nível da performance ou da técnica varia conforme a pessoa. Se for alguém mais de idade, os movimentos vão ser mais leves, mais suaves, mas ele pode praticar como qualquer pessoa. Porque tem aquela coisa, né? Vai fazer, eu não vou... A pessoa pode estar praticando, mas ela não significa que ela vai competir. Também tem isso, né? Exatamente. Ela pode treinar simplesmente por saúde, não ser um atleta de competição, mas ela vai aprender fundamentos, estrutura, até saltos, mas lógico, num grau de dificuldade menor. Mas ela pode ser praticante para saúde. O grau de dificuldade menor é assim, né, pessoal? Menor, mas acaba sendo um grau de dificuldade importante, porque, né, mesmo o iniciante, se for para dar uma cambalhota ali, já
Tem gente que já tem dificuldade para isso, né? Isso, exatamente. Mesmo um movimento simples de um chute, uma elevação de perna, para algumas pessoas já é difícil, né, por si só. Mas, assim, com o tempo, prática e a superação, tudo é possível. Acredito que na vida tudo tem que ser tempo, prática, porque não é uma receita para se fazer ali e conquistar assim da noite para o dia, né? Exatamente. Falar em prática, quanto tempo de Kung Fu? Eu já pratico hoje há mais de 20 anos. Então, tá vendo, pessoal? E continua praticando, né? Exatamente. Todo dia tem que praticar um pouquinho. Isso é o Wushu, isso é o Kung Fu, né? Então não tem como. A pessoa fala, você sabe disso, tem pessoas que começam a treinar, e daqui a pouco passa 2, 3 anos, mas cadê? Desistiu, porque, sabe, não evolui na técnica, quer a faixa logo, quer se graduar, não tem paciência. Exatamente. Hoje em dia, assim, um mundo mais moderno, todo mundo quer resultado rápido, mas dentro da arte marcial, e principalmente a nossa arte marcial chinesa, você precisa ter muita paciência, que um dia você alcança. O pessoal que viu o Wushu com o professor Luiz Carlos quer saber onde fica a escola. Eu estou bem perto do metrô agora Conceição, chama Rua Tenente Ubirajara Monori, número 75, Tolon Academia, o site é tolonsaojudas.com.br. Tonlon. Isso, T-O-N-L-O-N. E saojudas.com.br, pode procurar e vai achar a prática. Tonlon em cantonês é louva-a-Deus, né? Isso, exatamente. Cantonês, louva-a-Deus. Né? E mandarim já teria outro nome. Um dia eu estava conversando com um colega, falei, o professor Luiz Carlos também estuda mandarim, e a gente estava comentando que estuda mandarim, vai para a China, vai para um lugar, fala o mandarim inteiro, porque lá é cantonês. É uma dificuldade, exatamente. Né? Se você vai para o sul da China, predomina cantonês. Nas outras regiões, predomina o mandarim, que é a língua oficial. Verdade. Tem o telefone da escola para o pessoal? Sim, para quem quiser contactar, o telefone é 2373-3404. 2373-3404. Esse é o professor Luiz Carlos, da Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu, faixa preta graduado em Kung Fu tradicional, e honrando em guarda aqui com essa performance, falando um pouquinho, né, da performance do Wushu. Obrigado, professor. Obrigado a você pelo convite, e estamos aí para oferecer o Wushu para todo mundo. Uma outra vez, eu vou trazer as criancinhas aqui para mostrar alguma coisa. Vamos trazer, sim. Temos Ok, bastante então. crianças. Obrigado, professor. Obrigado. Pessoal em guarda, saúde e paz.